Por que o Brasil, sendo o país mais rico e mais viável do planeta, continua sendo um país em desenvolvimento? O ponto de partida básico foi o golpe de 1954, quando os serviços secretos anglo-americanos organizaram uma conspiração no Brasil para derrubar o presidente Getúlio Vargas. E o que é que aconteceu logo depois desse golpe? Aconteceram modificações na legislação de capitais estrangeiros, oferecendo subsídios incríveis para que as empresas transnacionais viessem a ocupar, como ocuparam, e cada vez mais totalmente, os mercados e a produção no Brasil. As nações que estavam desenvolvendo um processo político de promover o desenvolvimento autônomo, soberano, em função das suas necessidades, já não tiveram mais oportunidade de fazê-lo. O projeto de Getúlio Vargas foi por terra. A importância das estatais está em que elas contribuem para que o governo tenha uma autonomia de gestão. Um país que todos os setores estratégicos estejam entregues aos estrangeiros, ele não consegue ter gestão sobre a sua economia. Nós não temos mais indústria de base. A indústria de base foi privatizada também, praticamente toda ela, a começar pelo aço. As nossas riquezas, que são imensas, não estão devidamente exploradas pelo povo brasileiro. Por exemplo, a nossa maior pauta de exportação hoje são os minérios. E nessa exportação o Brasil fica com 1% em média de royalty. O resto, 99%, fica para quem exporta. E são empresas multinacionais, porque a partir das mudanças da ordem econômica feitas em 95 pelo Fernando Henrique, as empresas estrangeiras tiveram 100% de acesso ao subsolo brasileiro. É a dívida que determina as privatizações, porque para onde vão os recursos das privatizações? Para pagar a dívida. O lucro das estatais, por que a gasolina aqui no Brasil é tão cara? Porque o lucro da Petrobras, a parte que está em mãos privadas, os acionistas recebem os dividendos. Mas a parte da Petrobras que ainda é pública, os lucros vão para pagar a dívida. Para a gente ter noção, agora mesmo, no ano de 2013, foi feito o leilão do poço de Libra, que foi vendido por 15 bilhões de dólares, e esses 15 bilhões de dólares foi para ajudar juntar para pagamento de superávit primário. Então, foi vendido o petróleo brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, esse petróleo, esse dinheiro é destinado para pagar a dívida. Nós não podemos continuar a conviver com uma funcionalidade da dívida pública que obedece apenas a essas exigências da manutenção de um modelo que sacrifica a nossa soberania, compromete a nossa indústria e, principalmente, abre condições de uma desnacionalização completa do aparato produtivo brasileiro. Nos últimos 20 anos de governo, de Fernando Henrique a Dilma, o governo destinou o pagamento de juros e amortização das dívidas de mais de 9 trilhões. 9 trilhões. E ao mesmo tempo que a gente pagou essa fortuna incalculável, a gente tem uma dívida de mais de 4 trilhões. Aí existe uma controvérsia, porque se eu paguei 9 trilhões, como é que eu posso estar devendo 4 trilhões ainda? O Alexandre Barbosa pergunta sobre uma auditoria cidadã da dívida. Se é a favor. Já assumi esse compromisso público, embora com a responsabilidade que eu tenho, a maturidade que eu tenho, a experiência de ex-ministro da Fazenda, de ex-governador, a gente não pode brincar com esse tipo de assunto. A dívida é sagrada. Se nós devemos, temos que pagar. Agora, fazer uma auditoria, pôr luz, dar transparência, esclarecer para o conjunto da sociedade brasileira que dívida é essa, por que a gente gasta tantos trilhões pagando eternamente essa dívida e ela, em vez de diminuir, ela só aumenta, isso é um compromisso que eu já assumi e vou fazer se chegar à presidência da República.